andamos pela rua, onde nós vamos, nós escutamos sempre as mesmas notícias. A crise está aí, olha o que aconteceu em Mariana, olha os sinais, Jesus está voltando. Quando é crente, né, nós escutamos isso. Mas a palavra do Senhor fala para nós não andarmos ansiosos, nós não andarmos preocupados. Nós, como servos do Senhor, né, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos que passar essa tranquilidade até mesmo para o ímpio. E o Senhor, Ele deixa algo para nós aqui, que Ele diz, olha, apresentai-vos diante de mim, né, as suas orações, as suas súplicas. Porque, querida, a nossa diferença do mundo é que nós temos uma ligação direta a Cristo. Nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso livre ao Pai. O mundo não sabe disso, mas eu sei, você sabe. E o Senhor, Ele tem me incomodado, e eu creio que o Senhor, Ele está chamando a igreja para que a igreja ela consiga ter paz. Que nós possamos pregar o Evangelho, sim. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade dos sinais que têm sido dados para poder anunciar o Evangelho. Mas o mundo tem que olhar para mim, olhar para você, que há uma diferença, que nós temos paz, que nós temos onde entregar as nossas lutas, que nós temos aonde nós entregarmos as nossas aflições. Aqui a palavra diz no versículo 7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que nós possamos guardar o nosso coração, que nós possamos guardar a nossa mente, que nós possamos nos alegrar no bem maior que nós temos, que é a salvação. Porque se nós queremos nos alegrar nas coisas deste mundo, se nós formos nos apegar às coisas materiais, se nós formos apegar a nosso salário, se nós formos apegar às nossas finanças, nós vamos perecer. Porque por nós estarmos neste mundo, nós também viveremos aflições. Por nós estarmos neste mundo, nós também vamos sofrer. Mas nós temos que lembrar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esta paz, ela vai guardar o meu coração, o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Eu queria que vocês colocassem de pé antes de louvor. Eu queria fazer uma oração com vocês, né? Que nós possamos pedir isso ao Senhor. Às vezes você tem andado atribulado, você tem andado ansioso, preocupado com a crise. Eu sei que o sacerdote da casa sempre está preocupado, né, com as finanças, que é o provedor do lar. Descansa, meu irmão, no Senhor. O Senhor é Deus da sua casa, o Senhor sabe das suas necessidades. Amém? Senhor Deus, nós queremos nessa hora render graças a Ti. Meu Pai, nós estamos no seminário, mas nós estamos aqui como a igreja do Senhor. Várias denominações representadas, mas que servimos um único Deus. E eu quero te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor envie o Espírito Santo do Senhor sobre este lugar. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha lançar sobre a cruz toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que tem atribulado a nossa mente, tudo aquilo que tem atribulado o nosso coração, seja lançado na Tua cruz, e que o Senhor derrame sobre nós a paz que somente o Senhor pode dar, a paz que excede todo entendimento, que possa guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos dar glória àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Fique à vontade. Nós queremos adorar o Senhor. Queremos engrandecer o nome dEle por esse seminário. Creio que nós vamos aprender muito, mais do que aprendemos segunda-feira. Eu creio que o Senhor tem coisas novas para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Tu és maravilhoso. Adore ao Senhor. Ofereça um cântico novo. Ele é santo. Ele é digno de ser adorado. Apresente Ele uma canção nova. Apresente Ele uma lágrima nova, um sorriso novo.
Talvez você não sorriu esta manhã para o Senhor. Talvez essa seja a sua oportunidade de dizer: Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo. Tu és bem-vindo, Senhor, ao nosso meio. Nós queremos te engrandecer, Pai. Queremos te louvar. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória. Oh, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cante isso para o Senhor. Cante isso para o Senhor. Peça a Ele para encher este lugar. Peça a Ele para encher a sua vida. Desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória. Queremos ser inundados por tua glória, Senhor. Queremos ser cheios da tua glória, Senhor. Queremos te adorar, meu Deus. Queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Oh Deus, fomos chamados para uma grande missão, Senhor. Queremos, Senhor, respeitar aquilo que o Senhor nos ordenou. Queremos ser fiel ao Senhor, ó Pai. Nos ajude a ser fiel ao Senhor, meu Deus. Nos ensina a ser fiel ao Senhor, Pai. Vale a pena te servir, meu Deus. Por isso nós queremos te glorificar. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Não há palavra, Senhor, que possamos, Senhor, colocar em nossos lábios para explicar a tua grandeza, o teu poder e a tua glória. Por isso queremos dizer: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Cante isso para o Senhor. Cante isso para Ele. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. É verdade, Senhor. Só o Senhor é poderoso. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Somente o Senhor é digno, Pai. Oh, aleluia. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda o Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Queremos te louvar e queremos te adorar. Santo é o teu nome. Obrigada, Jesus. Professor Rafael.
Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Então, hoje nós vamos dar sequência aos estudos de ontem. Vamos falar de duas coisas antes de abrir aqui. Hoje nós vamos estar falando dos personagens, vamos ver que bíblicos, e vamos ver que são pessoas como nós, com dificuldades como nós, e que passam pelas mesmas paixões que nós, como diz a palavra do Senhor, que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e, no entanto, ele pediu para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. Então Deus quer usar a homens com seus temperamentos, com seus problemas, quer solucionar esses problemas se você tiver aberto à solução. Mas voltando um pouquinho a ontem, uma coisa que o pastor Wagner me pediu para falar, e outra coisa que nós estávamos conversando na porta agora. O temperamento ele pode ser 90% um, 10% o outro, o segundo, 80% um, 20% o segundo, 70% um, 30% o outro, 60%, 40% e até pode ser também 50-50. Então, você tem um predominante e o outro numa certa proporção. E às vezes você tem coisas de outro temperamento que você aprendeu por causa da sua casa, como funciona a sua família. Então, uma família onde há muitos sanguíneos, há uma tendência da pessoa ficar mais sociável. Então, isso vai entrar para o seu temperamento. Toda criança, independente do temperamento, ela é também sanguínea. Todo adolescente, independente do temperamento, ele é colérico também. Todo homem de meia idade, ou seja, a partir dos 18 anos até 60 anos, ele vai ser mais melancólico. E todo velho, a partir de 60 anos, todo ancião, vamos dizer assim, ele vai ser mais fleumático. Uma outra coisa que a gente precisa observar é que quando a gente vai casar, a gente escolhe o oposto. Então, uma pessoa muito melancólica como eu procura uma pessoa muito sanguínea. E aí o amor é cego, ele é surdo, ele não tem paladar, ele não tem olfato, né? Não tem nada. E você entra naquela. Há pouco tempo eu vi um rapaz e uma moça namorando, e tinha um cachorro assim perto do prédio, embaixo no prédio. Eles estavam no segundo andar, na abertura, assim, na escada, e um mau cheiro. Mas eles estavam tão apaixonados que eles não percebiam o cheiro do cachorro. Todo mundo que passava ali falava, tem que limpar, mas para eles não. Podia continuar do jeito que estava, porque a paixão tirou o olfato deles, né? Então a gente tem uma cegueira, você começa a ver belezas na pessoa, belezas de temperamento, beleza de caráter, beleza física, que ninguém mais vê, só você vê. E depois que se casa, você vai descobrir que a pessoa tem defeitos, que é o outro lado das inclinações do temperamento. Todo temperamento tem inclinações boas e inclinações ruins. Aí você já conquistou aquele lado bom, você começa a cobrar a vida inteira aquilo que a pessoa não tem. Você já despreza o que ela tem e começa a trabalhar com aquilo que ela não tem. Aí vem esse monte de ilustrações engraçadinhas, né, da pessoa que fala. Então, toda pessoa que está namorando é hiperbólico. Você é a mais linda, você é mais isso, você é mais aquilo, mais e mais e mais. E a moça diz assim, eu vou casar com esse rapaz. E o rapaz também fala a mesma coisa. Depois que casa, começa a descobrir, nossa, não sabia que você tinha essa coisa. Não sabia que você tinha isso, não só devia ter sabido, né? Deveria ter prestado mais atenção. E aí fica aquela relação difícil, porque a pessoa quer só o lado bom das bênçãos do Senhor, não quer o lado ruim, né? E esse ser humano com quem você se casou, isso é um pedido do pastor Wagner para falar sobre isso, é essa pessoa que tem inclinações. É claro que se ele deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele, como nós vamos ver aqui, até os seus defeitos vão tornar em qualidade. Nós estamos aqui hoje para aprender que os nossos temperamentos podem ser transformados.
transformados pelo Espírito Santo diante de um desejo nosso de transformação. Porque é muito cômodo eu ser pirracento e querer continuar sendo pirracento. Agora, o dia que eu descubro que a pirraça faz mal para meus filhos, faz mal para minha mãe, para minha mulher, e etc., eu posso, então, começar a pensar e abandonar essa pirraça. Não é? Então, você pode abandonar qualquer que seja aqueles defeitos dos temperamentos. Por exemplo, o temperamento meu melancólico, que era maior, eu era muito egoísta. Então, tem uma menina aqui que ela está, a Sirlene, quer dizer, levanta a mão aí, Sirlene. Ela e o esposo são pessoas simpaticíssimas, são sanguíneos. Ela chegou ontem e pediu para mim, assim, você paga um pão com, não é? Para mim? Aí eu falei, pago. Mas se fosse uma outra época, eu diria assim, por que a pessoa não traz o dinheiro de casa? Cada um paga o seu, não é? Então, mas como eu estou mais sanguíneo agora, não importa não que ela é sanguínea, ela fica vermelhinha assim, daí a pouco ela está tudo bem, viu? Aí, eu me tornei mais sanguíneo e eu me tornei mais sociável. Então, se eu tiver dinheiro, eu pago hoje até para todo mundo, mas isso não é fácil. Mas eu não tenho. Cachorro quente dá para pagar, ué. 100 pessoas dá R$300. Não mata não, ué, né? Mas o dia que eu trouxer dinheiro, tá bom? Então vamos continuar. Eu obtive uma mudança porque eu me esforcei, vendo que é legal. Por que isso? Eu tinha um cunhado que a gente era da mesma idade, ganhava pouco, e ele passava todo mundo, a mocidade da igreja toda na roleta e pagava passagem para todo mundo. Eu achava aquilo um absurdo. Mas ele pagava para todo mundo. Eu falei, como é que uma pessoa consegue ser assim? Ele é sanguíneo e tem seus motivos. Então você vai aprendendo coisas boas com os outros e você pode ir melhorando. Se vocês quiserem fazer perguntas, me interromper enquanto eu estiver falando, pode perguntar. Não. Infelizmente não. Né? Se os homens fossem mais coléricos e melancólicos, e as mulheres fossem mais sanguíneas e fleumáticas, o mundo seria melhor. O problema é que tem mulher colérica, e essa mulher colérica vai querer mandar no marido. E aí ela casa com um fleumático que é para mandar nele mesmo, e ele aceita ser mandado. O colérico vai casar com o fleumático, e o colérico vai reclamar do fleumático a vida toda. Eu tenho um primo que é colérico, e ele fala assim, essa mulher é minha, a mulher minha é a mulher dele, né? A mulher dele é cheia do Espírito Santo, tem revelação, tem profecia, mas se cair um garfo no meio da casa, ela passa em cima do garfo a semana inteira e não pega se ela estiver ocupada com as coisas da igreja ou com outra coisa. E ele fala exatamente, se cair um garfo aqui, eu não abaixar para pegar, mas ele implica com tudo, porque o colérico é implicante. E ela é fleumática, aí ele não olha o outro lado, que ela está sempre calma, que ele chega nervoso do trabalho, ela está sempre aquela, né, guia-me por pastos verdejantes, as águas tranquilas. Essa é a mulher colérica, a mulher fleumática, né? E a mulher que casou com um homem fleumático, ele é sempre aquele pasto verdejante, aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água, e dá o seu fruto na estação própria. Mas ele tem defeito. Todo mundo tem, então você abrace a pessoa toda e comece a trabalhar primeiro os seus defeitos, para depois você pensar no defeito do outro, que a sua família vai melhorar. Voltando um pouquinho, sequência de slides foi retirado do livro Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Então, você vai achar esse livro para comprar, nem que seja na internet, e aí você já vai entender ele todo. Depois dessa aula, você vai ler esse livro e entender ele todinho, porque nós vamos dar a você condição de entender
Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Eu li há muitos anos atrás, antes até de fazer psicanálise. O que vamos estudar hoje? Vamos estudar sobre a vida de Pedro, o sanguíneo. Vamos estudar sobre a vida de Paulo, o colérico. Vamos estudar sobre a vida de Moisés, o melancólico. E vamos estudar sobre a vida de Abraão, o fleumático. Eu até gostaria de estudar aqui a vida de Salomão, o fleumático. Só que Salomão foi numa descida. E Abraão, numa subida. Ele foi melhorando o seu temperamento. E Salomão começou muito bem e foi deixando os vícios do temperamento tomar conta. Deve ser por isso que não foi colocado nesse livro. Que a finalidade aqui é melhorar, não é piorar. Como o temperamento é formado? Aí, de novo, uma definição de temperamento. O temperamento define a forma básica de reação de cada pessoa frente à vida e os seus obstáculos. É a forma de apreensão do mundo e das experiências. Você nasce com o seu temperamento. Você nasce com o seu temperamento. Nós, psicanalistas, dizemos que 50% do que você é o seu útero biológico, aonde está o temperamento. E os outros 50% daquilo que você é o seu útero social. Ou seja, aquilo que você aprendeu, especialmente até os 13 anos de idade. Até 13 anos de idade tem como a gente reverter muitas doenças psíquicas, muitas doenças emocionais. Depois dos 13 anos vai ficando cada vez mais difícil, vai cristalizando aquelas doenças. Então nós trabalhamos com isso aqui na igreja. Se alguém precisar, nós vamos falar disso na semana, amanhã, né, que é quarta-feira, e vamos repetir. Tem um tratamento com 4 encontros aqui de 40 minutos para ajudar você a superar traumas. Hoje não vamos falar tanto de traumas, porque vamos tratar de traumas amanhã. E você vai ser, inclusive, curado aqui amanhã de traumas que você tem. Com certeza, não tenha dúvida, sempre alguém é curado. Especialmente se for uma coisa mais leve. Se for mais pesada, nos procure depois. Todo temperamento tem caminhos a seguir. Então, você está vendo ali o positivo e o negativo, né? Na foto. Então, essa pessoa clara, do cabelo escuro, né? Fica com o cabelo branco e a pele clara quando você a vê no negativo. Então, você pode ir por essa pessoa virtual. Nós estamos vivendo as pessoas virtuais, como nós vimos no início da aula de ontem. Você pode ir pelo seu virtual e você pode ir pelo seu verdadeiro e transformando esse verdadeiro à imagem de Cristo. Ou então você pode viver aqui, na sua máscara. Você pode ir vivendo naquilo que você consegue fazer com o engano, com a mentira, com as facilidades que seu temperamento tem de desconstruir valores e a própria sociedade, a própria família. Mas se você quiser também, você pode ir pelo lado positivo do seu temperamento e você pode ir construindo uma coisa muito boa que vai servir para as suas relações todas e você mesmo vai se sentir uma pessoa muito melhor à medida que você se transforma de todos os modos, pelo conhecimento, pelo Espírito Santo e etc. Caminho das virtudes, inclinações boas. Caminho dos vícios, inclinações más. Além disso, o Espírito Santo pode transformar fraquezas em fortalezas. Diga, o Espírito Santo pode transformar fraquezas em fortalezas. No 3. 1, 2, 3. Mas você tem que deixar. Teve uma pessoa simples falando comigo um dia desse, falou assim, se a gente deixar, se a gente permitir, se a gente quiser, porque eu sei que se a gente não quiser, nada acontece. Eu achei tão bonito aquela pessoa falar, uma pessoa muito simples.
o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Quer dizer, o poder de Deus na minha vida. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. E quando penso que sou forte, né, aí é que sou fraco. Porque o que ele estava dizendo? Que quando ele estava forte, ele estava aqui, ó, na máscara. E isso aqui é mentira. Então ele estava agindo com a sua própria força. Agora, quando ele deixa a sua fragilidade aparecer no homem real, ele clama por Deus e se fortalece. Então, tem esse sentido, sim, de tornar as nossas fraquezas fortalezas, porque quando você está fraco, você depende de Deus. Quando você se sente forte, você depende de você e as coisas começam a dar errado. E Paulo, então, vai passar muito por isso, porque ele é colérico, e o colérico é um semideus. E ele vai sair, ele vai, mesmo na obra missionária, tem hora que ele usa a vontade dele. Teve uma vez que as autoridades mandaram soltar ele, e ele falou assim, não, eles vão ter que vir aqui pessoalmente me soltar, porque eu sou cidadão romano. Em outras oportunidades, eles só chutaram ele para fora da cadeia e pronto. Quer dizer, ele usou o cidadão romano. O que é o cidadão romano? Uma mentira. Cidadão romano é uma mentira. É um título que se dá para uma pessoa ser uma coisa que ela não é. Na verdade, ele não era cidadão romano, ele era um missionário, com todas as suas dificuldades. Mas ele se arrogou o direito de ser e humilhou aquelas autoridades naquele lugar específico. Ele não podia repetir isso sempre, porque em outro lugar, se ele fizesse isso, dependendo da autoridade, ia lá e matava ele. Então, ele se achou forte, porque as autoridades se acharam fracas naquele lugar, por ele ser um cidadão romano. Já em outras situações, eu li essa semana, estou lendo o livro de Atos, terminando a leitura desse ano, e Paulo foi apedrejado e dado por morto, porque o judeu apedrejava até matar. Aí, ele se levanta milagrosamente e no outro dia já está pregando em outra cidade. Então, na fraqueza, Deus o fortaleceu e ele, mesmo apedrejado, machucado, não foi ferido mortalmente, mas deve ter sido ferido e desmaiado, porque ele continua. Então, Deus o fortaleceu na sua fraqueza. E aí nós devemos, então, depender de Deus. Nunca achar que você é que está comandando o carro. Quem está comandando o carro é Deus. Quem está comandando a sua vida é Deus. E quando você faz isso, tanto com o seu temperamento, como com os costumes que você aprendeu na sua família, errados muitas vezes, que você não consegue ver de fora, mas alguém fala para você de fora que aquilo está errado, você pode se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor é uma pessoa que ama. É a pessoa que ama desde o mendigo, passando por todo mundo, pelo seu cônjuge, até a Deus. Essa é uma pessoa melhor. É a lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não é fácil, de maneira nenhuma, você fazer isso. Não existem temperamentos piores ou melhores. Existem cristãos cheios do Espírito Santo ou não, já que nós estamos falando aqui num contexto cristão. Então, um fleumático pode ser um servo de Deus de primeira linha? Pode. E usar os seus talentos naturais e espirituais para a obra de Deus. Mas um fleumático pode ser um péssimo crente? Pode também. E o sanguíneo? Do mesmo jeito. E o melancólico? Do mesmo jeito. E o colérico? Do mesmo jeito. Se você der lugar à carne, você vai dar lugar aos vícios, às suas tendências malignas. Se você der lugar ao Espírito, ele vai empoderar o que você já tem de forte e fortalecer o que você tem de fraco. Ou seja, tudo vai ser empoderado. Então, se você canta, você vai cantar maravilhosamente. Agora, se você já tem uma outra dificuldade numa outra área, para evangelizar, você vai evangelizar com alguma dificuldade, mas vai conseguir. Agora, se você disser, eu não consigo, não vou fazer, não quero saber, você nunca vai conseguir
fazer se você não der lugar ao Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus no vosso coração. Ao Senhor no vosso coração. Dando graça a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. É a questão da humildade. Mais difícil para o colérico, mais fácil para o fleumático, mais fácil, de uma certa forma, para o sanguíneo, nem que seja de mentirinha, e difícil para o melancólico. Então, cada coisa que fala, humildade, um vai sair na frente, mas os outros podem ser acompanhados pelo poder do Espírito Santo. Aí você fala assim, liderança, o colérico sai na frente. Visitar pessoas, o sanguíneo sai na frente. Dar um estudo bíblico, o melancólico sai na frente. Entendeu? Sempre vai um sair na frente. E normalmente é o que está fazendo isso, com as dificuldades e às vezes sem curar aquela outra parte. E por que nós temos esse lado ruim? Por causa da queda. Já imaginou os temperamentos antes da queda? Todos eles no bem, todos eles só com o lado bom, o conhecimento do bem e do... O que o homem quis? O conhecimento do bem e do mal. Do mal. Aí veio o lado mal. Para dentro do homem. Ele quis. Foi isso que o diabo ofereceu. Ele disse assim, sereis semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Só conhecia o bem. Está nesse livro também. E num lugar que eu achei que não ficou muito bom, da maneira que estava explicado, mas eu estou me lembrando agora e estou trazendo. O desenvolvimento do fruto do Espírito melhora qualquer temperamento. Olha o que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, que é alegria interior, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí a gente pode pegar aqui, ó, amor. O sanguíneo sai na frente, mas é fruto do Espírito, os outros podem buscar. O sanguíneo é amoroso e o fleumático também é muito amoroso. Gozo também é do sanguíneo. Alegria, pessoal, é o mais feliz. Paz, fleumático, sai na frente. Longanimidade, vai o melancólico. Perseverança, paciência, aí o melancólico sai na frente. Benignidade, sai de novo o sanguíneo na frente, né? e o fleumático. Bondade, o melancólico. Fé, o colérico. Mansidão, o fleumático. Domínio próprio, o colérico. Ele já tem isso naturalmente. O que Deus fez? Aquilo que era antes da queda, que a gente tinha tudo, de todos os temperamentos. Qual o temperamento de Jesus? Os 4. O que ele fez? Ele tirou um pouco do bom de cada um e espalhou. E ficou o restante, porque a metade ficou ruim e a metade ficou boa. Então ele colocou um pouco de bom e um pouco de ruim. Foi isso que aconteceu. E agora nós não conseguimos todos ter o fruto do Espírito naturalmente, como Adão e Eva tinham. Então nós temos alguns, mas nós temos que buscar o Espírito para nós termos os outros. Então tem fruto, tem gente que fala assim, domínio próprio, para o sanguíneo é a maior dificuldade, porque ele estoura. Ele explode, ele não tem paciência, ele acha que ele tem mais direito que os outros, que as pessoas têm que esperar ele, mas ele não espera ninguém, né? Ele chega atrasado, ele não se importa. Então ele não tem muito domínio próprio. Ele vai ter uma dificuldade, então ele tem que buscar isso com oração, porque senão fica um sofrimento para a pessoa que casou, para o pastor, para os amigos O sanguíneo, às vezes, ele se torna uma pessoa tão folgada. Eu tinha uma sanguínea na igreja uma vez, que ela viajava com a gente, mas não pagava passagem.
viajava a mocidade, eu vou pagar depois, e ela não pagava. Ela achava que a gente tinha que dar, porque só ela já é a própria graça, a alegria do grupo. Aí ia cantando e fazendo todo mundo rir, mas riso não paga passagem de ônibus, não é? Então tem que pagar a passagem. Você é muito sociável, alegra o grupo, ajuda, abraça, chora. Dentro do ônibus ela andava, estava triste, ela chorava. Daí a pouco ela estava dando risada lá atrás com o outro que estava alegre. Chorai com os que sorri, com os que sorriem, alegrai-vos com os que se alegram. Este é o sanguíneo, mas ele tem isso aí natural. Porque se Deus também tivesse deixado a gente, todo mundo sem nada, a coisa ia ficar muito complicada, vocês não acham? Eu acho que ia ficar muito complicado. Pedro, o sanguíneo. Aí lá em cima está sempre Pedro o sanguíneo, não vai ter problema, ficou ali meio no escurinho, e foi até bom que seja isso. É só para lembrar que a gente está estudando Pedro. Aconteceu um mistério com esse aparelho, que ele subiu um pouquinho, então vai ter que voltar ele um pouquinho. Então Pedro é impulsivo. Pedro era um sanguíneo, naturalmente impulsivo, mas se tornou um grande líder e passou por todas as vicissitudes que um sanguíneo passa, até ele entender que ele dependia do Espírito Santo. É isso que vamos aprender aqui hoje. Você vai batendo a cabeça até entender que você precisa do Espírito Santo para ajudar nas suas fraquezas. Aí, resolveu, está vendo? Então, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, presente, inconsequência, falou: eu estou partindo. Vamos fazer uma viagem em janeiro? Vamos. Vamos para o churrasco? Vamos. Vamos, ainda mais se for coisa com gente. Ele fala, não é? Vou matar a aula hoje? Vamos. Aí qualquer coisa que você oferecer para o sanguíneo, assim que for interessante para ele, ele quer aquilo. Só que depois é que ele vai pensar nas consequências. É depois. Ele não pensa na consequência, ele vive do momento presente. A gente tem que aprender com ele. Porque o melancólico vive de passado, por exemplo, né? E o colérico vive de futuro. E o fleumático não vive nem de uma coisa nem de outra, para ele tanto faz. Então, ele vai encontrar com Jesus e todo mundo sabe o resto da história. Quando começou o vento e a onda, não é? E tal, e ainda faltava um espaço para ele chegar até Jesus, ele falou assim: não, é eu mesmo que estou andando sobre as águas, por que ele não ficou quieto lá no barco? Por outro lado, só ele andou sobre as águas, nem que seja um pouquinho só, para passar uma vergonha tremenda, não é? Se eles brincavam, era igual brasileiro ou igual americano, deve ter gozado a cara dele o resto do ministério, da vida dele, porque ele foi lá e falou: é o Senhor, então eu vou, vai nada. Ele falou assim: eu morro com o Senhor. Jesus falou: 3 vezes me negarás. Não, eu vou morrer, porque eu vou morrer. Morreu nada. Então o sanguíneo, ele tem essa inconsequência, e Pedro tinha. Veja como Pedro foi usado por Deus. E veja que você também pode ser usado por Deus, mesmo sendo sanguíneo e sendo às vezes inconsequente, impulsivo. Ele vai no primeiro impulso. Vamos pular? O primeiro que pulou já foi o sanguíneo. Aí o outro falou assim: mas não eu pensei melhor, não era para ter pulado. O sanguíneo já está lá embaixo com a perna quebrada, gemendo. Não é? Porque ele não espera. Vamos pular, ele acha que já é para pular. E não é, vamos pular, nós vamos pensar ainda se pode pular ou se não pode pular. Aqui também um outro versículo da impulsividade de Pedro,
Mas observando o vento forte, foi o que eu já disse. Então vamos pular. Desinibido. Ele é uma pessoa importantíssima na Bíblia porque ele pergunta. Ai de nós se não fossem as perguntas de Pedro. Ai de nós. E muitas das perguntas talvez nem seja dele. É um fleumático que foi lá no ouvido dele e falou, pergunta isso para nós. Aí ele perguntava. Porque ele é que tinha coragem de perguntar. Que não tem, o sanguíneo não tem, ele é muito sociável e ele tem essa facilidade, essa maleabilidade. Não, se eu tomar uma torrada, depois a gente conserta. O melancólico, se tomar uma torrada, ele vai ficar mastigando aquela torrada até a vida toda. Se a pessoa não voltar, não pedir desculpa, toda vez que ele olhar a pessoa me maltratou um dia. Aí sente aquela dor, aquela fincada. Dificuldade de perdoar, o melancólico. Triste, melancólico quer dizer triste, depressivo. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Falante, olha aí, falante. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos seus pés e disse, afasta-te de mim, que sou homem pecador. Aí já numa outra situação. Depois que pescou, ele diz, afasta-te. O sanguíneo é sempre aquele que está falando. Mas é bom, porque para pregar o evangelho precisa falar. A pessoa, quando é muito tímida, ele fica orando e dando oferta. Não é assim? Aí o sanguíneo vem para frente para falar e vai evangelizar e etc. E às vezes ele vai até sem o conhecimento que ele precisava ter. O melancólico tem mais conhecimento. Às vezes vão, por isso que Jesus manda de 2 em 2, vocês acham que é à toa? Vocês acham que 2 sanguíneos saem juntos? Não sai, porque um tem que tampar a boca do outro. Aqueles 2 a 2 que Jesus mandava, iam um colérico e um fleumático, um sanguíneo e um melancólico, são os que se suportam, a princípio. Depois, no casamento, por exemplo, vai dar problema. Mas eles se suportam. Então, o sanguíneo vai falando, o melancólico chega atrás dele e puxa e fala assim, agora para de falar isso, fala isso. Porque o melancólico está pensando na razão, no porquê, por que não pode ficar repetindo. Então, às vezes o sanguíneo desvia, até porque ele gosta muito de abacaxi. Uma vez foi um sanguíneo lá em casa, e ele começou a falar e gostou muito do abacaxi. Ele falou, irmãos, nós estamos aqui na casa do Rafael, está fazendo aniversário, mas daqui a pouco nós vamos comer esse abacaxi. E toda hora ele falava do abacaxi, ele até parou de falar do aniversariante, começou a falar do abacaxi. Porque qualquer coisa distrai o sanguíneo. Aí alguém tem que soprar no ouvido dele, acelera aí que a gente está precisando de começar, etc. Né? E ele muda de assunto, ele não é profundo, ele gosta de pregar sempre o evangelho simples, ele não gosta de aprofundar, porque sentar para ele e ler um livro de 300 páginas é a morte. Ele não gosta. Esse é o sanguíneo. Mas ele é muito bom das coisas básicas. Falante. Quem os homens pensam que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu. Ele tanto perguntava como respondia. Certo ou errado. Tinha hora que era certo. Jesus falava, muito bem, Simão, filho de Jonas, né? Ou Simão Bar Jonas. Outra hora Jesus falava com ele assim, para trás de mim, Satanás, que você só entende das coisas do homem, não entende das coisas de Deus. Não estava entendendo ainda. Olha para você ver. Pedro tinha sido elogiado há minutos antes, porque ele tinha falado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daí a pouco ele falou, opa, eu estou cheio aqui com Jesus, então eu vou dar um conselho para ele, para não morrer na cruz. Aí Jesus fala com ele, para trás de mim, Satanás. Então ele não estava ainda, só depois da ressurreição e ser batizado no Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, é que ele passou a entender melhor as coisas espirituais, como todos nós. Interesseiro. Então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Jesus falou, aqueles que abandonaram tudo por minha causa, vai receber. Falou, receber o quê?
Aí Jesus falou, 100 vezes mais irmãos, e paz, e campos, nesta vida e no porvir a vida eterna. Aí muita gente acha que tem que comprar. Não é isso. Pessoa que serve a Jesus tem muitas casas, porque ele tem a casa dele e a casa dos irmãos que são discípulos de Jesus. Ele tem se ele tem fazenda, ele tem para todo mundo. Se não tem, ele tem a fazenda de quem tem. É isso que quer dizer. Não quer dizer que todo mundo vai ter que pegar o dinheiro tudo e comprar bens. Fica parecendo que é assim, parece que tem gente que está entendendo que é assim. Então, você está se identificando ainda hoje com Pedro? Veja que Pedro, ele tinha todas essas dificuldades naturais. Outra coisa, Jesus não deixava eles nem jejuar. Os fariseus foram perguntar, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam? Jesus falou assim, porque quando o noivo está com seus amigos, os seus amigos não jejuam. O ministério de Jesus foi uma espécie de festa de casamento para os apóstolos. Agora, quando o noivo deixar, eles terão necessidade, então jejuarão. Jesus queria usar as pessoas na sua naturalidade. Ele quer que você seja natural, que você seja sincero, que você seja diante dele aquilo que você é. Por que Pedro fez tudo isso? Para que ficasse anotado, para você ver que Deus usa homens naturais, que se dispõem a buscá-lo em oração e a melhorar, que não o abandona. Uma certa vez Jesus disse assim, o meu sangue é bebida, e a minha carne verdadeiramente é comida. E aí os judeus começaram a sair, e só ficaram os apóstolos. E ele disse, e vós? Não quereis ir também? Aí Pedro vai dizer, para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eles não abandonaram Jesus. E depois que Jesus morreu, eles ficaram com medo, escondidos, mas juntos, mas incapacitados de tudo. Se não fosse a ressurreição, eles não teriam condição de fazer nada. Mas Jesus ressuscitou e se apresentou a eles. E mandou-os ir a Jerusalém e ficar lá para receber o outro Consolador, que estaria com eles todos os dias, que é o Espírito Santo. Então, talvez muitos pensaram isso, mas tinha que haver um sanguíneo para colocar tal pensamento em palavras, né? A pergunta, e ele perguntava como um homem natural, como um judeu natural, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Jesus falou que ia ganhar, ele perguntou o que ia ganhar, mas nós não precisamos de cometer esses mesmos erros, lendo a Bíblia e entendendo que o que Pedro estava entendendo estava errado, porque ele estava perguntando como um homem natural. Depois ele se torna um homem espiritual, então. Inconsequente, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mesmo Jesus tendo dito que ele ia negar. Então, confiando no seu poder que ele mesmo sabe que não existe. O colérico, ele tem uma coragem de fazer muita coisa por ele mesmo. Agora, o sanguíneo acredita na própria mentira, às vezes. Então, tem que tomar muito cuidado quem é sanguíneo. Nós vamos falar dos outros também. Por que tem tanto político mentiroso, falsário? É porque ele se deixou mergulhar nos vícios e a grande maioria deles são sanguíneos, são sociáveis, ganham voto. Você já viu melancólico ganhar voto? Só se ele for um motorista de um jumbo e cair e não morrer ninguém. Aí o pessoal vai conhecer, todo mundo vai conhecer ele e ele vai ganhar voto. Porque ele não tem condição, ele fica no bastidor, só trabalhando. Então, quando ele faz uma coisa assim, uma grande descoberta, ou escreve um livro e fica muito famoso. Mas o sanguíneo não, ele está aí e para conversar com as pessoas, para falar muita verdade ou muita mentira, dependendo de como ele está guiando a sua vida. Emotivo. Reação de Pedro ao ouvir o galo cantar. Saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. O sanguíneo chora igual criança. Ele chora e soluça. Ele
é aquela pessoa que quando está na emoção, ele fica regredido. Até porque nós dissemos que a criança é sanguínea. Então, o sanguíneo, ele mantém algo da infância. O colérico é um adolescente eterno. Não é? O melancólico é um velho, ainda que seja criança, ele é um velho eterno. Sou eu. Eu sou o próprio velho eterno. Desde 10 anos eu tinha mais juízo que meu pai. Meu pai era um playboy e eu me tornei a pessoa que me tornei. O meu temperamento ajudou muito. E o fleumático é aquela pessoa que vê o mundo para assistir, para rir dos outros temperamentos, para ser descanso e calma para os outros temperamentos também. Pedro descobriu que não podia confiar nas suas emoções. Descobriu que a sua inconstância era algo que ele precisava vencer. Então você, sanguíneo, faça como Pedro, entenda que você precisa mudar. Cheio do Espírito. Em uma de suas promessas aos discípulos, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa transformação não eliminou o temperamento sanguíneo, mas as qualidades foram realçadas e os defeitos obscurecidos. Então houve um empoderamento do que é bom e um enfraquecimento do que é ruim, ou seja, um fortalecimento para o bem daquilo que é ruim. Nós vamos ver agora. Pedro, controlado pelo Espírito. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, cada um a sua própria língua, em sua própria língua, e a multidão estava confusa. E todos se maravilhavam. Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se de pé, com os 11, levantou a sua voz, tinha que ser o sanguíneo. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aí Pedro começa a lembrar das coisas que Jesus falou, quando ele cita Joel. Vocês acham que foi ele que foi lá estudar Joel, estudar o Antigo Testamento e ler muito? Não, ele ficou, o sanguíneo tem uma memória muito boa. Então ele lembrou que Jesus tinha falado: é o que foi Joel falou que vai acontecer. Mais do que depressa levantou e falou: e o que está acontecendo? Quer dizer, o Espírito Santo o lembrou das palavras. O sanguíneo gosta muito de ouvir. Uma outra coisa do sanguíneo é assim: você vai conversar com o sanguíneo, ele não fala nada da vida pessoal dele para você, mas ele quer saber tudo da sua vida pessoal. Ele fala assim: e você, como é que vai? E a sua mãe? E não sei o quê, porque ele é curioso, então ele fica perguntando. E há um poder quando você tem as pessoas na mão também, né? Então ele vai perguntando. Ele disfarça, ele sai fora, ele não fala. Aí, se for homem, pergunta para a mulher dele, se for melancólica, ela vai te falar tudo. E vice-versa, né? Que ela está lá aborrecida, pessimista, dizendo: esse homem faz isso, faz aquilo, sempre reclamando. O melancólico é um reclamão, ele reclama de tudo, até quando está bom, ele reclama. Ainda Pedro, cheio do poder, a constância de Pedro. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro. Todo o povo correu atônito para junto de Pedro e João. Agora Pedro já não era mais uma mentira. Agora Pedro já não era mais uma máscara. Ele já tinha entendido o propósito, até porque agora não era a vida de Jesus que estava em jogo, era a sua própria vida. E ele estava disposto a dar a vida, como deu várias vezes, até que perto do ano 70, Nero realmente mandou matar. Mas ele foi preso para ser morto. E disse para as autoridades: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Essa tenacidade, essa força, esse poder na vida de um sanguíneo, só é possível através do Espírito Santo. Então, como é que agora ele começa a buscar a Deus? Jesus já não estava com eles,
mas o Espírito Santo estava, ele começa a buscar a Deus e a acreditar que todas essas coisas iam acontecer conforme as promessas, e a investir nisso, e ele se tornou uma pessoa persistente. Todos os dias ele ia para o templo orar, a hora nona, que é 3 horas da tarde, eles tinham um culto de oração às 3 horas da tarde, e foi numa dessas orações que ele mandou levantar um coxo que esmolava ali há muito tempo, de tal forma que o sinal aconteceu em Jerusalém. Jesus não fez sinais em Jerusalém, ficou para os discípulos fazer. E eles mataram a Jesus, mas tiveram que engolir a Pedro ali o tempo todo. Foi nessa época que Gamaliel vai dizer: olha, cuidado, porque foi feito um sinal muito grande por esses homens. Cuidado para a gente não estar. Aí citou alguns cristos que tinham aparecido. Cuidado para vocês não matarem esses homens e estarem atrapalhando a própria obra de Deus e lutando contra Deus. Então Gamaliel já estava crendo. E muitos sacerdotes passaram a crer, porque os sinais de Pedro foram feitos em Jerusalém, não foi em Cafarnaum, lá no norte, na Galileia. Foi na capital. E mesmo na perseguição, na época da morte de Estevão, os apóstolos continuaram lá, porque tinha uma igreja de milhares de pessoas, chamados de judeus cristãos, né? de judeus messiânicos, lá em Jerusalém, e era impossível que eles mandassem para fora os apóstolos. Muitos fugiram, mas aquelas pessoas simples, as ovelhas mesmo, ficaram ali, e os apóstolos continuaram cuidando, e Pedro enfrentou toda essa tensão que um sanguíneo não pode suportar. Então veja como que esse livro é chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, e como que isso aconteceu na vida de Pedro e que pode acontecer na nossa vida. Você pode melhorar a dinâmica do seu ser se você der lugar ao Espírito Santo. Veja o que sua mãe está reclamando de você. Minha mulher reclamava de mim que eu não fazia nada dentro de casa, porque eu sou muito cerebral, e eu gostava de ler livros, de ler a Bíblia, e deixava aquilo para lá. Hoje eu participo ativamente das tarefas de casa, né, lavo vasilhas. Se eu chegar lá agora, as vasilhas estão lá, eu vou lavar as vasilhas, limpo o chão da cozinha, porque é importante, você está ali dentro, você participa. O que a sua mulher tem dificuldade de fazer, você ajuda. Então você pode fazer isso. Mas o melancólico não podia fazer isso. Colérico, eu achava que eu era o tal, que eu colocava as coisas dentro de casa e que a mulher tinha que fazer tudo. O que ela não fizesse, os filhos fariam. Mas os filhos foram crescendo e eu fui vendo essa necessidade, né? E então você vai deixando o Espírito trabalhar na sua vida, senão a vida vai ficando muito difícil. O melancólico não quer saber de fazer nada, a não ser aquilo que ele gosta de fazer, que ele quer fazer, que ele é talentoso para fazer, não gosta de receber ordem. Nem o colérico, nem o melancólico gosta de receber ordem. O sanguíneo, se você falar com amor, você leva ele em qualquer lugar. E o fleumático já é mais submisso. Então tem que dar-se ordem para um colérico quase nunca, a um melancólico com muito jeito, o sanguíneo com uma certa facilidade, e o fleumático já tem essa possibilidade, e às vezes é aquele que recebe a ordem e não faz, mas ele também não briga com a pessoa que deu a ordem, né? Dependendo do jeito que falar, mas ele aceita, acata. Se for uma pessoa bem educada, ele não vai ter dificuldade em receber ordens. Aí Pedro se torna uma pessoa constante. Olha a dificuldade para ele. A coragem de Pedro. Só que o sanguíneo, ele é a princípio corajoso. Mas Pedro não tornou aquele corajoso que disse: eu não vou te negar, nem que eu tenha que morrer. Agora ele se tornou um corajoso capaz de morrer. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Está escrito isso em Atos.
e quereis lançar sobre vós o sangue, sobre nós o sangue desse homem. Porém, Pedro respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele conseguiu ser cheio do Espírito Santo, está pronto para morrer, até como Jesus já tinha dito que ele ia morrer mesmo. Só que ele morreu mais velho. Jesus um dia disse para Pedro: olha, hoje você veste a sua roupa e vai aonde você quer. Quando você estiver mais velho, alguns te vestirão e te levarão para onde você não quer. O sanguíneo quer viver na terra. O sanguíneo gosta de maçã, gosta de carne de galinha, de carne de boi, de torresmo, de canjiquinha, de tudo, ele gosta de comer. Então ele fica pensando às vezes: será que lá no céu vai ter coisa de comer? Porque na terra é tão bom, né? Como é que eu vou fazer lá no céu? Né? Então ele adora a terra, ele gosta de comer. Eu estou virando sanguíneo nesse sentido também. Melancólico, porque é tão triste, tão triste, tão triste. Tinha dia que a hora da comida era a hora mais triste para mim. Hoje não. Hoje eu estou com apetite de gordo, com apetite de sanguíneo. Como tudo, né? De vez em quando até bacon, de vez em quando até bacon, até Coca-Cola, de vez em quando, né? Estou convertendo aí o pastor Wagner. A tenacidade de Pedro, agora, cheio do Espírito, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos, bateram neles, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do Sinédrio, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta. Você quer uma pessoa que não suporta afronta? É o tal do sanguíneo, no seu estado natural. Conversa com ele direitinho, porque se você alterar a voz, ele altera também. Se você gritar, ele grita também. E se antes de você bater nele, ele já te bateu primeiro. Para refletir. Quando Pedro se concentrava em Deus, ele saía 100% bem. Por outro lado, quando o seu coração se fixava em outros ou em si mesmo, ele saía mal. Qualquer temperamento, né? Por isso, o Espírito Santo nos instrui: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Qual que é a vantagem do crente, irmãos? É que você é empoderado para viver uma vida abundante. Entenda isso, o que é a vida abundante? A vida abundante é a vida daquela pessoa que consegue viver em qualquer situação, que suporta os momentos difíceis e que se alegra nos momentos bons. Tem gente que reclama quando está ruim, mas reclama quando está bom também. Então ele não tem vida abundante. Se você conseguir ser cheio do Espírito Santo, a ponto de se regozijar na luta, no dia da vitória, do outeiro, do monte alto, você vai dar pular como bezerros, como cabritos. Você vai pular, como cabras monteses. É o que eu estava tentando lembrar. Falei bezerro, cabrito, quase que eu falo elefante também. Então, cabras monteses. Então, você vai pular de alegria. Está errado pular de alegria? Não, pode pular. Mas aí eu estou igual criança. Você está igual sanguíneo. Se for sanguíneo, tudo bem. Agora, se for um melancólico, é uma grande vitória. Um melancólico pulando. O melancólico não pula nada. Nem quando ele era pequeno, não pulava corda. Ele não gosta de pular, ele fica quieto, me deixa aqui, no canto, né, não tem muita energia para ficar correndo. Vamos postar corrida? Não. Vamos brincar de outra coisa parado. Ele gosta de ficar parado. Paulo, o colérico. Então nós vamos aprendendo assim, como que uma coisa ruim do temperamento vai se tornando em boa quando você se coloca na presença de Deus. O colérico, a princípio, ele é insensível. Ele não tem muita sensibilidade. Então vamos ver Paulo. Apedrejaram, pois, Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Eu falei para o meu netinho hoje. Ele falou: senhor avô, então a gente não morre, não, a gente dorme. Eu falei: dorme.
E Jesus falou que Lázaro estava dormindo. Você dorme no Senhor, o crente não morre. Quem morre é quem vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus seguidores. Esta é a segunda morte. A primeira morte é só um sono profundo, né? Que você vai acordar na glória, no seio de Abraão. Então, Estevão adormeceu, mas Paulo consentia na sua morte. Ele começou a perseguição e ele era frio, religioso, mas frio bastante para dizer mata. Prender só não estava bom para Paulo. Ele era duro. Então, um colérico natural, mal educado, ele vai ser uma pessoa dura, uma pessoa fria, uma pessoa com capacidade para matar. Os líderes de gangues, eles são coléricos, os piores, os mais corajosos, os que atiram na polícia, são coléricos. Eles se cortam, eles se machucam, eles pulam muro, eles correm com a perna quebrada. Um colérico é capaz de correr com a perna quebrada, o que um melancólico jamais faria, ou um fleumático, porque ele tem uma energia vital e muito músculo, e ele tem essa condição, essa coisa natural dele, essa química natural, que faz com que ele seja uma pessoa dura. O Saddam Hussein conta a história dele, que ele tomou um tiro e ele era colérico. Normalmente essas pessoas assim são coléricas. Hitler era colérico, e Saddam Hussein, porque foi para o lado ruim do temperamento. Ele enfiou aquela faquinha que eles querem, enfiou a faquinha até chegar na bala e puxou a bala para fora. Não tinha enfermeiro, e aí encheram o buraco de remédio, e ele cortou, ele mesmo tirou a bala. Então é assim, eles têm uma fibra, uma coisa impressionante, é o colérico. Então, consentia na sua morte. E tem um lugar que diz assim, jogaram as suas roupas no pé de um mancebo chamado Saulo. Então, era ali naquela pessoa, porque ele é mais duro. O outro, às vezes, até virava as costas, vocês vão matar agora, então dá licença. Né? Porque o melancólico começa a ficar branco, assim, daí a pouco ele desmaia em cima do morto. Mas o colérico não, ele está ali, ele vai fazer isso. Paulo tinha dificuldade em perdoar. Barnabé aconselhava que levasse a João Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. Havendo desavença, apartaram-se. Barnabé foi com João Marcos para Chipre e Paulo foi com Silas para a Síria. Então houve uma divisão. A igreja ficou dividida ali. Por quê? Porque Paulo entendia que tinha que ser do jeito dele. Barnabé era um cara conciliador. Quando Paulo converteu, Barnabé foi lá em Damasco, trouxe Paulo e apresentou para os apóstolos, e disse, aqui é o irmão Paulo. Todo mundo estava com medo dele, porque ele era perseguidor da igreja. Barnabé falou, não, ele foi cheio do Espírito Santo, entrou lá, o irmão Ananias orou para ele é outra pessoa. Será que é? Aí, né, todo mundo fica assim com medo. E Barnabé era esse cara conciliador. Quem é o conciliador? O fleumático ou o sanguíneo, que são os conciliadores. O fleumático mais do que o sanguíneo, porque o sanguíneo, quando ele fica nervoso, ele perde toda a capacidade de conciliar. Mas nem Barnabé pedindo para deixar João Marcos. Quem é esse João Marcos? É Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. Paulo falou, não, Marcos não vai comigo. Depois ele vai pedir para Marcos, mas depois, naquela hora ele foi irredutível. Então, isso provoca os problemas, as divisões, a desavença. Você é colérico, então você fica nervoso e agora você vai dividir a igreja. Você vai dividir o grupo. Ou você vai, gente, eu fiquei nervoso aqui, vamos orar, parar agora, vamos orar e vamos ver como é que a gente faz para ver como é que fica. Vamos orar essa semana para o Espírito Santo falar ao seu coração. Oi. É o mesmo Marcos. É o mesmo Marcos. Depois ele reconcilia com Marcos. Mas nesse momento aqui ele não aceitou. Ele já era crente, né, já tinha aceitado a Jesus, já tinha convertido.
tendência à ira. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse a boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas-me ferir. Então o colérico é muito corajoso. Ele sabia que ele podia tomar outro soco na boca. Mas era mais importante ele falar uma arrogância com o sumo sacerdote do que ele tomar outro soco. E tomar o soco do que ficar calado e não tomar. Provavelmente um sanguíneo nessa hora, um melancólico, até mesmo um fleumático, viu que já tomou um soco já está bom. Mas para Paulo um só não estava bom. Ele podia tomar mais de um, porque ele tem essa fibra, não importa de sangue escorrendo, não importa com o sangue escorrendo. E ele, o sumo sacerdote, era a maior autoridade de Israel, e ele enfrentou o homem, né, assim, por causa de uma ofensa pessoal. De uma ofensa pessoal. Né? Ele já tinha falado, assim, com aquela ímpeto. Tem um lugar tão interessante em Atos que fala assim: e Paulo foi para a região de não sei aonde, e houve paz nas igrejas. Paulo tirava a paz até das igrejas, porque era difícil andar com Paulo. Ele falava assim: nós vamos entrar ali, rapaz, mas ali não, vamos deixar para depois e tal. Naquela sinagoga nós quase apanhamos ontem, então nós vamos lá para apanhar hoje. E aí Marcos saiu fora, quando ele viu que o ministério de Paulo é um ministério meio pesado, né? Ele falou: não, eu vou. E Paulo, ele ia na principal sinagoga, não podia ser bravo do jeito que fosse. Aí, por isso que ele diz: quando sou forte, aí sou fraco. Muitas vezes ele não ia na força do Espírito Santo, porque se ele ouvisse, talvez o Espírito dissesse: espera um pouco, né? Mas ele, não, eu vim aqui para pregar e vou. E os outros, mesmo apóstolos, mesmo cheios do Espírito Santo, tinham dificuldade de andar com Paulo. Mas o que a Bíblia já tinha falado? E Jesus já tinha dito? Que importava que ele sofresse muito. Então esse ímpeto que ele tinha, ficou nele, porque ele tinha que apanhar muito, ele tinha que sofrer muito, ser preso muitas vezes, por causa do sofrimento que ele causou à igreja. Aí, quem quiser que o acompanhe, né? Mas ele era colérico e ficou essa coisa do colérico nele. Autossuficiência. Sempre que Paulo ia servir em alguma cidade, exercia sua profissão de fazedor de tendas. Então Paulo, ele tinha um orgulho de dizer que ninguém nunca pagou para ele trabalhar no evangelho. Até uma certa época. Teve uma época que uma igreja pagou salário para ele. Mas ele gostava de dizer que essas mãos me servem. E a mão de um colérico normalmente é calejada. Mesmo que ele não seja trabalhador braçal, porque ele chega em casa, ele vai para o quintal, ele mexe, ele está sempre mexendo com as mãos, ele é muito ativo, um colérico é muito ativo, então ele naturalmente, se for uma pessoa boa, convertida, ele vai ajudar nas tarefas caseiras, ele vai mexer, ele vai organizar, vai fazer tudo que precisa fazer, o pesado, vai consertar a lâmpada, vai subir, vai pintar, vai fazer tudo que precisa. Normalmente o colérico é assim. O colérico na empresa, ele ensina todo mundo a fazer. Se não fizer, ele mesmo faz. Ele sabe fazer tudo. Ele começa do início lá, do princípio, sabe fazer tudo. Se a pessoa não fizer, ele faz. Eu tenho um primo, aliás, um cunhado que é colérico, e ele deu um problema na coluna, porque tinha um negócio muito pesado, os homens musculosos mexendo, e aí ele falou assim: é assim que arreda. E não foram arredar, ele pegou lá e arredou, mas machucou a coluna. Ele tem um temperamento colérico também. Paulo agora sensível. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza, grande tristeza e incessante dor no coração. Isso é de melancólico. Isso não é de colérico, mas quando ele deixou o Espírito trabalhar, vai trabalhar a sensibilidade no coração dele. Né? Ele não deixava isso entrar, nem se ele precisasse dar chute no ferro da cadeia,
para aquilo não entrar no coração dele. Mas quando ele começou a ver que não funcionava daquele jeito, então ele começou a experimentar coisas dos outros temperamentos que são necessárias. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. É uma palavra melancólica, que é um temperamento que faz um antagonismo com o colérico. Ele estava sofrendo pelos judeus que não eram de Cristo. O que um colérico e até um melancólico, em algumas situações, eu sou melancólico colérico, então não posso dizer. Normalmente é o colérico que diz isso. Eu era bastante colérico e eu dizia assim: quem quiser que vai a Cristo. Eu fui a Cristo sozinho, eu sempre trabalhei, eu não vim para a igreja doente, não vim para a igreja com problema nenhum, eu vim para a igreja para me afastar do pecado e me aproximar de Deus. Eu, Rafael, era jogador de futebol, lutava boxe lá na Guarda-Mirim, músico, um tanto de namorada querendo me namorar, que eu era bonitinho, né? Agora que eu fiquei feio assim. Para que isso, né? Para que isso? Então, assim, sem falar em outras coisas que não pode falar aqui. E aí eu vou para Cristo pleno de saúde, pleno de tudo, e aí a pessoa, porque não sei o quê, eu falo, não, cada um que vai. Era uma coisa muito colérica que eu tinha. Mas Paulo vai dizer que está sofrendo por causa do judeu. Eu achava que do mesmo jeito que eu fui, eu fiz uma escolha, todo mundo tinha que fazer, e não é. Não é. O fleumático, você tem que arrastar ele para a igreja, tem que ir lá buscar ele de carro. Aprendam isso. Você está evangelizando um fleumático, você tem que ir lá de carro. E se ele falar com você, esse carro seu não tem ar-condicionado, põe um ar-condicionado no seu carro e vai lá buscar ele com ar-condicionado para você ganhar aquela vida difícil. O fleumático vai reclamar. O sanguíneo também reclama. Nossa, que calor. Pode pôr o ar-condicionado? Compra um carro com ar-condicionado. Você vai ganhar mais sanguíneo e mais fleumático, né? O colérico, o melancólico já não importa muito com essas coisas assim. Reclama, mas vai, né? Agora o fleumático não vai. Você está querendo me levar para a igreja? Sua igreja tem ar-condicionado? Aí, não, lá, não. Minha vida está tão boa aqui, ó, na varanda, estou sentado aqui. Normalmente o fleumático é barrigudo. Que ele come muito, ele não faz exercício físico, ele é parado, aí a vida é tão boa, aí você vai morrer, rapaz. Você está com a cintura com mais de 108, que é a cintura de homem. Falou que 108 o quê, rapaz? 150. Vou viver muito ainda com essa barrigona grande. Ele não esquenta a sua cabeça. Aí, às vezes, morre mesmo. Morre por tranquilidade. Porque gosta de comer gordura e come muito e não faz exercício. Mas estamos falando do colérico. Paulo perdoa Marcos. Um colérico transformado aprende o perdão que vem de Deus. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil. Por que naquele dia ele não viu que Marcos era útil? Porque ele estava insensível, ele estava nervoso. Agora ele já fala que Marcos é muito útil. Tão útil que escreveu, ouvindo as palavras de Pedro, escreveu o Evangelho. Se ele é um escritor, provavelmente ele há de ser fleumático ou melancólico. Se ele brigou com um colérico, provavelmente ele é melancólico, porque os melancólicos e os coléricos brigam muito. Que todos os dois são terríveis, né? Tem uma têmpera assim de rabugice. Todos os dois são rabugentos. E o chefe é o colérico. E o melancólico é o outro. Os dois são rabugentos. Então o chefe vem com a sua rabugice. O outro é rabugento também, se afasta. Boicota. Não faz as coisas que o outro quer. Então tem uma dificuldade de relacionamento muito grande de colérico com melancólico. Não se casa. A pessoa fala assim, chato por chato já tem eu, vou arrumar uma mulher chata, né? Então ele não vai casar com gente chata. Bom, ele perdoa e diz que ele é útil. Paulo agora humilde, de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. E para que não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear,
a fim de que não me exalte. Mas no outro lugar, ele disse assim, eles são apóstolos, eu muito mais. Olha aí. Em jejum, muito mais. Em viagens missionárias, muito mais. Eu naufraguei quantas vezes? Quantas vezes eles naufragaram? Vocês ficaram sabendo aí? Eu naufraguei não sei quantas vezes. Eu não sei o quê, eu não sei o quê. Aí na outra carta ele escreve assim, eu peço desculpas se eu me gloriei. Quer dizer, é o homem falando no momento da carne. Ah, mas Paulo tinha carne? Sim, ele era de carne. No momento você pode usar por Deus, ser usado por Deus, e no outro momento você pode ser usado pelo diabo. Depende do que você vai falar. Depende se você não vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não adianta só orar. Você tem que vigiar 24 horas por dia. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Usa a sua mulher, usa o seu filho, usa o seu chefe, usa o seu vizinho, usa o cachorro, usa todo mundo. E você tem que olhar, ó, esse cachorro está sendo usado pelo diabo. Eu não vou lá dar um chute nesse cachorro. Em nome de Jesus, eu não vou. O que eu posso fazer para não chutar o cachorro? Né? Porque o cachorro é do meu irmão, e esse cachorro está me fazendo raiva demais, já falei para tirar esse cachorro daqui. Né? Então, o crente não pode chutar cachorro, né, irmãos? E chutar gente, muito pior. Tem crente que chuta gente, não pode. Bom, humilde, está vendo? Esse exercício de controlar o temperamento é diuturno. Não chega aquele chato, lá na sessão tem um chato. Ele chega. Tem um colega lá na sessão que pega as coisas e fala assim, você já viu isso? Põe de um jeito no seu rosto que não dá nem para você ver. Você pode afastar para trás um pouquinho? Desse jeito. Aí fala assim, olha a bomba do momento. Hoje falou assim comigo. A bomba do momento. Fulano de tal falou que está com AIDS. Um artista. Eu falei, meu filho, não sou desse mundo, não. Eu não sei quem é fulano. Depois eu fui ver a fotografia, já vi ele em algum filme e tal. A pessoa invade você. E essa invasão provoca uma reação. E como que você vai reagir? Como crente ou como ímpio? Todas as vezes, outra coisa que me irrita. Aliás, irritar um melancólico não é difícil. O computador está aqui. A pessoa, em vez de conversar na frente do meu computador, fala assim, ô Rafael. E olha atrás do meu computador. Tá? Então, quando chega, eu já mudo a tela. Dependendo da tela. Às vezes é número, mas a pessoa não pode ver aqui, não, que número é esse aqui? Olha, vai chegar esse tanto de CMS aí essa semana? Ah, eu vou falar lá na greve. Não pode acontecer isso, irmãos. Eu sou cargo de confiança. Ele não pode levar para a greve as coisas que estão no meu computador, entendeu? Eu sou cargo de confiança, sou uma extensão da mão da prefeita. Então, um funcionário comum, ele não tem vantagem nenhuma. Ele pode ir lá na greve, gritar lá. Se eu gritar lá na greve, no outro dia eu perco R$1.000 do meu salário. E está na lei que a gente não pode mesmo. A gente é extensão, é como um cargo comissionado. Só que nós somos de confiança porque somos de carreira. E a pessoa quer ver, quer saber, vai lá perguntar, indagar. O que eu posso, eu falo. O que eu não posso, eu não falo. Então, essa pessoa que vem de lá, é um temperamento desses aí, mal criado, mal educado, que foi para o lado ruim do temperamento, e se tornou um sociopata. Ele invade você. Ele invade o seu espaço mental, invade o seu espaço físico, ele te invade de todas as maneiras. Aí você fala, mas por que a pessoa é assim? Porque provavelmente invadiram ele. Na maioria dos casos, ele não foi respeitado quando estava aprendendo a ser gente. Não foi respeitado. Se você se identifica, estou adiantando as coisas de amanhã. Então, invade. Se você se identifica com isso, saiba, todo invasor, invadido, se torna um invasor. Todo que apanhou, se torna um batedor. Todo ferido,
se torna um feridor nas coisas naturais, no mundo do psiquismo natural. Você tem uma tendência de, se fizeram comigo, eu posso fazer com o outro. É um direito que eu tenho, mas o outro é educado de uma outra forma. E a gente faz isso, e eu já fiz muito isso, porque eu achava que eu tinha que ver o mundo, todo mundo tinha que ver as coisas com a minha lente. Nós temos que ver o mundo com a lente de Jesus, com o olho de Jesus, com a mente de Cristo, com a lente de Deus, e não com a sua. A sua é míope. As pessoas não têm a obrigação de serem feitas à sua imagem e semelhança. As pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Quando é que eu vou alcançar isso? Orando e vigiando, e conhecendo, e lendo a Bíblia, e buscando para você parar de invadir o espaço do outro. Moisés, melancólico. Talentoso, foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Aí a pessoa fala, mas é porque ele foi educado. Deus escolheu Moisés porque ele tinha esse temperamento. Porque não adianta você querer ensinar toda a ciência do Egito para um sanguíneo. Ele não vai aprender a ciência toda, vai aprender uns pedacinhos só. O resto ele vai ficar batendo papo. Ele gosta de conversar, ele não gosta de aprender ciência do Egito. Né? Aqueles hieróglifos, não sei o quê, ele atrapalha até o professor da aula. Né? Eu tenho problema com os sanguíneos aqui. Cadê o comedor de pipoca? Está aí? Levanta a mão. Está aqui, está rindo ali já, né? Esse rapaz não deixava a gente assistir filme, ele arrumava uma pipoca, um biscoito, um negócio, e ficava mascando e tal. E aí quando eu olhava, a mesma pessoa, hoje ele está convertido, ele falou que a vida dele mudou totalmente. Mas é um sanguíneo, né? E ele gostava assim, de estar conversando, inclusive nas horas sérias. E o melancólico é muito profundo, é sério. Né? E eu convido meus alunos muitas vezes para sair da sala, assim, com educação, mas eu convido. Para você não precisa conversar aqui dentro. Se tem lá fora para você conversar, você tem mais de 18 anos, você vai ficar atrapalhando as pessoas. Então, eu me esforço para ser o melhor professor possível, mas eu acho que quem vem para assistir a aula tem direito de assistir a aula. Isso é coisa de melancólico. Mas funciona, que depois no final do ano eles fazem festinha para mim e todo mundo fica meu amigo. Então, acho que funciona. Foi educado em toda a ciência dos egípcios. Está vendo? Então, por que ele era melancólico? Não tem jeito de você ensinar a ciência do Egito para temperamento nenhum que não seja melancólico. O colérico quer mandar no faraó. O fleumático não quer saber de nada. Ele fala assim, você vai ensinando a ciência, aí eu posso deitar? Não é a metade do dia, pelo menos? Agora o melancólico fica lá porque ele veio aqui para sofrer, para ralar, e vai sofrendo, aí fala, não, ele reclama. Que calor, mas não sai do calor também não, nem para passar uma água no rosto. Eu aprendi a passar água no rosto em pouco tempo. Reclama do calor, mas não se refresca. Vai lá, se refresca e volta. Né? Então o melancólico é assim. Abnegado. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Resiliência, né? A usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Imagina se coloca um sanguíneo para ser tratado lá no meio do faraó e depois Deus fala com isso, agora você vai tirar o meu povo do Egito. Ele fala, não vou não, Senhor. Não vou não. Lá no deserto tem filé de frango, né? Lá no deserto tem picanha. Lá no deserto, Senhor, eu sinto muito, mas, né? Um fleumático, Deus vai falar com ele assim, você vai sair e vai tirar o povo. Abraão era fleumático, mas ele saiu rico. Rico e com a família dele sozinho, com muita gente, mandando em muita gente. Agora Moisés não, Moisés saiu sem nada.
Então, o fleumático fala assim, mas o que o senhor vai me dar? Né? As carruagens têm ar-condicionado? Não, não é carruagem, não, é a pé. Ele fala, mas de jeito nenhum que eu não vou. O fleumático. O colérico, como eu disse, né? Ele vai falar assim, não, senhor, eu não posso ir não, porque eu vou tomar o trono de Faraó. Então, ele não ia. Teve por maiores riquezas a vergonha, o opróbrio de Cristo. Engraçado falar Moisés, Cristo, né? O opróbrio de Cristo, que Moisés é 1500 anos antes de Cristo. Mas fala o opróbrio de Cristo aqui é uma metáfora do sofrimento de Moisés. Do que os tesouros do Egito, porque contemplavam um galardão espiritual. Então, o melancólico, ele é mais espiritualizado naturalmente. Se ele não for da religião cristã, ele há de ser de alguma religião, porque ele tem essa dependência, vê a vida pelo lado sofrido, então ele precisa buscar recurso. Complexo de inferioridade, que é próprio do melancólico. Tem pessoas que estão de qualquer temperamento e têm complexo de inferioridade. Uma causa, você viveu perto da classe média, mas era classe pobre, morava nos fundos da classe média, você vai ter complexo de inferioridade. Porque todo mundo tem carrinho eletrônico e você só ganha com esse carrinho de rodinha de plástico, que é ferrinho ali, nem uma pilha não tem. Então você vai ter complexo de inferioridade. Mas aqui nós estamos falando de um complexo de inferioridade que já vem no temperamento da pessoa. E Moisés tinha. E ele não era para ter, porque ele saiu do meio pobre e foi viver no castelo. Ele era para ser uma pessoa soberba. Por isso que fala lá que ele não escolheu a soberba, mas escolheu a pobreza. E a mãe dele era israelita e era um povo escravo naquele lugar. Ele disse para Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente serei contigo. Então, o melancólico, ele precisa de uma pessoa do lado. Ele não é de pedir, mas ele precisa. Pode perguntar. É o negativo, né? Ele faz uma antítese. Ele faz uma antítese. A causa é a mesma, mas o sintoma é diferente. Não é? Porque, sim, mas é a origem é a mesma. A origem é a mesma. Né? Porque você fica nessa posição de se protegendo, né, da soberba, porque você viu aquela muito ruim, mas você tem uma outra soberba, a soberba negativa, que é a soberba também de pirraçar, de não se apresentar, porque você não tem as mesmas coisas que as outras pessoas têm. Acha que não tem. Às vezes tem, mas acha que não tem, por causa de fatores outros, às vezes até por falta de dinheiro, de coisas físicas, a pessoa passa a achar que não tem as qualidades morais, mentais e espirituais que as outras têm. E isso é mentira. E isso é analisável. Respondeu-lhe Deus, então serei contigo. Ele é muito ranzinza e não pede ajuda, mas ele precisa. Quer ver como é que funciona o melancólico? Eu consigo trabalhar sozinho o dia todo, não gosto que ninguém veja as coisas que eu estou fazendo. Mas a minha sala, que podia ser uma sala fechada, tem geladeira própria, ela fica aberta. Eu preciso de ver gente passando. Eu sinto dor no coração se eu ficar sozinho. Então, eu preciso de ver gente passando. E aí, como eu me tornei mais sanguíneo, eu abri a porta e abri a geladeira. Lá na minha geladeira não tem nada meu. E eu não deixo tirar a geladeira de lá. Porque as pessoas entram lá e me dão bom dia, me dão boa tarde, e etc. E conversam comigo, porque eu não tenho aquela coisa de ficar sorrindo e conversando com todo mundo a toda hora. E nem tem tempo para isso, já que eu preciso de me dedicar às coisas que faço. Ira. É irado. O melancólico é irado. O colérico é irado e o melancólico é irado. O sanguíneo é mais calmo e o fleumático mais calmo ainda.
Chegando ao arraial e vendo os bezerros e as danças, acendeu-lhe-se a ira, e arremessou das mãos as tábuas e quebrou no pé do monte. Quando ele viu que o Israel tinha desviado e feito um carnaval durante aqueles 40 dias que ele ficou no monte, ele jogou as tábuas da lei, escrita com o dedo de Deus, e quebrou. E Deus não ficou com raiva dele por isso, mandou ele ficar mais 40 dias e escreveu outra tábua. Então, as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, ninguém sabe delas, porque Moisés quebrou no pé do monte. Naquele dia houve uma mortandade, foi uma coisa muito triste em Israel, porque o povo tinha se desviado. Ir ainda, aqui ele se deu mal. Toma a vara, ajunta o povo, e na presença deles, ordenai a rocha que dê água, águas de Meribá. Ordenai a rocha que dê água. Assim tirarei água da rocha e darei de beber ao povo. Então Moisés tomou a vara, reuniu o povo diante da rocha e disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ele estava cansado do povo, mas Deus já tinha falado com ele. Ele não vigiou. O que ele fez? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Eu ouvi uma interpretação de que essa rocha era Cristo. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu conversei com uma alta autoridade um dia desse, ele disse que o batismo não salva, não faz parte da salvação. Mas eu vi um outro texto que Jesus falou assim: eu vou lavar o pé de vocês. E no meu livro diz que o batismo faz parte desse processo, coroa o processo da salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ninguém pode negar o batismo. Se negar o batismo é porque tem outro problema. E Pedro falou assim: o Senhor não vai lavar o meu pé. Aquela coisa de sanguíneo, né? Para aparecer, porque o sanguíneo também gosta de um teatro. Jesus falou com ele assim: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se o símbolo de lavar o pé faria Pedro perder a salvação, e a pessoa dizer assim: eu não vou me batizar. Deu vontade de perguntar para esse obreiro assim: então você tem diácono, presbítero, evangelista, missionário lá que não é batizado? Não é? Então o batismo, ele é importante, ele faz parte, é simbólico, e se a pessoa falar: eu aceito Jesus em tudo, mas batizar não aceito, essa pessoa não está salva. Nesse contexto de que ele não aceita a simbologia, ele é desobediente, ele não aceita a simbologia que Jesus propôs. Se for assim, fica muito difícil, cada um faz o que quer, né? Mas Jesus falou com Pedro que se tão somente ele não lavasse os pés dele, não tinha parte com ele. Não ter parte é não ter parte no reino de Deus. Então Moisés ficou nervosinho, melancólicos e coléricos. E sanguíneos. Cuidado com o nervosismo. Perfeccionismo. O Senhor deu a Moisés os meticulosos detalhes de sua lei, a lei cerimonial, a lei administrativa, a instrução dos sacerdotes, as medidas de material exato para a construção do tabernáculo. Somente um melancólico, cheio do Espírito, poderia ser instrumento para tal tarefa. Detalhe, essa escrita não é minha, viu, irmãos? Embora eu seja melancólico, essa escrita é lá do livro que nós tiramos. Então ele é perfeccionista, então sente muita culpa. E por que ele é perfeccionista? Exatamente para vencer o complexo de inferioridade. Ele acaba sendo também um Deus, porque perfeito é só Deus, e se dando muito mal às vezes. Dificuldade em delegar. Aí o sogro dele vai dar aquele conselho para ele dividir a carga com outros líderes. Então o melancólico tem dificuldade em delegar, porque ele acha que ele faz bem feito e que ninguém sabe fazer igual ele sabe. Abraão, o fleumático, é o nosso último personagem e vai dar tempo da gente fechar direitinho. O fleumático, então, ele é submisso. Lá em casa a gente tem um fleumático que é o filho do meio. A menina mais velha mandava nele e o caçula também mandava nele. Eu falava assim: vai buscar um pão com o caçula. Ele falava assim: ô Áquila, vai buscar o pão que eu deixo você brincar com o meu brinquedo lá. Aí o Áquila ia buscar o pão. Aí falava assim: Priscila, limpa o chão. Áquila, se você limpar o chão, daí a pouco está lá o Áquila limpando o chão.
Fala assim, mas por que o Acre está limpando o chão? Ah, mas é porque nós combinamos aqui, não sei o quê. Eu falei, não, senhora, você vai limpar. Então, assim, ele vai muito fácil, né? Porque ele tem aquela calma, aquela tranquilidade e é submisso. E Abraão, então, partiu na sua submissão. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus falou com ele, para ele sair, abandonar aquela terra, ir para uma terra, abandonar a parentela, e ir para uma terra que Deus ia mostrar. E ele foi submisso. Outra coisa do fleumático, ele é medroso. Disse Abraão a Sara, estando prestes a entrar no Egito, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão e te guardarão com vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti, e que viva minha alma. Então ele ficou com medo, estava numa grande missão, e correu o risco de a sua mulher ser mulher de outra pessoa lá, porque acabou que o próprio Elimeleque, que era o rei do lugar, pediu Sara, e depois descobriu que ela não era irmã, mas que começou a adoecer as pessoas, começou a dar problema. O próprio Elimeleque, né, começou a ter problemas graves, foi procurar. Por quê? Porque ele falhou. Então, o fleumático é medroso. Eu tenho um amigo fleumático que é pastor, ele me procura constantemente para resolver problemas da igreja dele. Aí eu falo, então faça isso. Mas ele, aí volta, você fez? Não, não fiz. Ele não tem coragem. Não tem coragem de tomar as decisões que precisa. E o povo está tomando conta. Não é dessa igreja e nem é batista. Viu? Abraão, desmotivado. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, toda essa terra que hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura. No outro lugar, Deus disse, olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Quem abençoares, eu abençoarei. E a quem amaldiçoares, amaldiçoarei. Sabe por quê? Tanto incentivo? Porque ele é desmotivado. Lembra do ar-condicionado? Foi o ar-condicionado de Deus. Olha, e ele é contemplativo. Olha as estrelas, ele adora olhar a estrela. Está vendo? A sua descendência será assim. Então eu dou mais um passo. Mas aquele que te abençoar, eu abençoarei. Então eu dou mais um. Entendeu? Então, o fleumático é de pouquinho em pouquinho, e você ganha ele sempre motivando. Ele é muito desmotivado. E Deus conseguiu motivar Abraão, né? Passivo. Disse Sarai a Abraão, o Senhor me tem impedido de ter filho, toma minha serva Agar. Olha aí o que Sarai fez. A mulher chega para o cara e fala com ele, olha, Deus fez essa promessa, falta de fé. Mas eu estou velha, eu acho que isso não é para mim, não. Não tem essa mulher aqui que é escrava? Faz um filho com ela, talvez esse seja a descendência. E Abraão vai na conversa. Então o fleumático, ele vai nessa conversa, ele é passivo. E depois isso dá um problema. Esse povo que está jogando bomba nos outros aí, é tudo descendente de Agar, descendente de Ismael. Tudo primo de judeu. E eles estão lá, aliás, primo não, são filhos fora do casamento ali de Sara. Bastardos, que eles diziam. Mas eles dizem, nós é que somos os verdadeiros filhos de Abraão, e são mesmo, com a escrava. E dá esse problema todo aí, começou lá com aquela família, e eles foram morar ali, e eles são os árabes. E são as pessoas que estão pondo fogo no mundo, por causa disso aqui. Pacífico, é da paz o fleumático. Houve contenda entre os pastores dos gados deles. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim nem entre os nossos pastores, pois somos irmãos.
Não está toda a terra diante de ti, rogue que te aparte de mim. Se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Então, o fleumático é pacífico. Eu já olhei aqui, já vi 2 fleumáticos, só que eu não vou falar quem são. Pessoas da conciliação, pessoas pacíficas, né? Que eu não tinha pensado nessas pessoas assim. Leal. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, ele tomou até coragem. Chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan, até o norte. Dividiu-se contra eles de noite. Estratégia, inteligente. O fleumático é muito inteligente. Um fleumático passa num concurso com mais facilidade do que qualquer outro temperamento. O melancólico estuda demais, chega lá, dá o branco, porque ele sofreu demais, não dormiu, não comeu e estudou. O fleumático estuda um pouquinho só, chega lá, fica mais tranquilo ainda, e acerta o que não sabia, e chuta e acerta mais ainda, e passa, e o outro que não estudou, que estudou muito, não passa porque fica nervoso. Então, todo fleumático é bom de concurso. Se for estudioso, passa em primeiro lugar. Aprendeu a confiar em Deus. Aí Hebreus é que vai dizer, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar o seu filho, né? Ressuscitar o seu filho quando Deus pede a ele, é uma coisa extremamente difícil para um fleumático matar qualquer coisa. Agora, um fleumático matar o filho é uma coisa muito difícil. E Deus estava experimentando se ele tinha crescido, o quanto ele precisava crescer. E ele foi até próximo disso, porque ele cresceu espiritualmente. Ele é da paz, fleumático não é de... Ele é capaz de separar 2 pessoas com facas na mão. E Abraão pegou um cutelo, um facãozinho, para tirar a vida do próprio filho. Veja a dificuldade, mas como que Deus trabalhou na vida dele. E aí o anjo impediu que ele fizesse isso, mas ficou provado que ele tinha fé, inclusive de receber outro filho, por causa da experiência de fé que ele teve, da sua esposa aos 90 anos, ter engravidado daquele filho. Amanhã nós vamos falar de traumas, que eu comecei a falar aqui. O que faz anuviar o seu temperamento? Pessoas que mesmo depois de tudo que falamos, eu não sei que temperamento sou, provavelmente tem um trauma da infância que faz você se perder e não ter um temperamento natural. Você tem uma angústia profunda, uma ansiedade profunda, um complexo de inferioridade profundo. Então, amanhã nós vamos estar trabalhando a esses traumas, né, que originam as neuroses, e vamos trabalhar a origem, o sintoma e como se ver livre dela. Então, você vai aprender mais sobre você, já aprendeu aqui, autoconhecimento, para na sexta-feira nós falarmos aquela receitinha de relações humanas, que se fala para pessoas curadas, porque senão a pessoa vai ouvir, mas não vai poder fazer nada. Então, eu acredito que Deus já está curando vocês, nesses dias que nós estamos falando, você está se conhecendo melhor, conhecendo como que o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida, para preencher esses vazios que você tem, e amanhã vai completar, então, essa coisa de autoconhecimento, e de autorrelacionamento, autoamor, autocuidado, e para na sexta-feira nós cuidarmos de amar o outro. Presta atenção nisso. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não consegue amar ninguém. Obrigado. Volte amanhã e traga mais pessoas. Ainda vai ter um encerramento aqui. Obrigada. Aleluia, graça e paz, amada igreja. Amém? Nós, do segundo período de teologia,
Estamos com o projeto missionário 2015 do Instituto Teológico. E nós vamos realizar o encerramento deste projeto no dia 7 de dezembro, com um culto missionário aqui no templo. E nós queremos convidar a todos que estejam presentes, tragam visitantes, tragam pessoas da sua igreja para que a gente possa fazer um grande louvor, adoração ao Senhor, glorificar o nome do Senhor e, quem sabe, o Espírito Santo não vai trabalhar neste dia e mover pessoas para estar se colocando realmente como valentes do Senhor, como missionários de guerra, se dispondo aí na obra do Senhor, seja aqui na nossa região mesmo, ou seja fora. E nós queremos convidar a todos para estar presente. E, além disso, nós temos uma meta a alcançar. Nós temos 4 missionários, ou casais de missionários, que nós queremos ofertar a eles uma oferta missionária. Eu queria fazer, não vou dizer um desafio, mas queria que cada um fosse para casa hoje, pensando, aquilo que o Espírito Santo fez conosco, Ele nos selou, através da pessoa de Jesus Cristo que nos deu a vida. Deus nos deu Jesus para nos dar a vida. Quão grandioso amor, quão grandiosa dádiva foi nos dada. E o que nós podemos fazer com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa energia, com o dinheiro, que muitas vezes eu sei que é pouco, mas mesmo assim, se nós colocarmos no nosso coração uma oferta missionária de fé, para podermos ofertar neste dia 7 de dezembro, nós temos um alvo a alcançar. Mas eu acredito que se cada um colocar no seu coração uma oferta de fé para ofertar nesse dia 7 de dezembro, eu creio que a gente pode ultrapassar este alvo. E esse dinheiro, essa oferta vai ser destinada para estes missionários. Então, eu gostaria que a igreja orasse por este evento, para o término deste projeto, para que nós todos juntos possamos ser participantes ativos deste ministério. Amém? Hoje, agora há pouco, nós vamos estar ali vendendo um lanchinho e toda a oferta ali arrecadada será destinada a esse alvo de missões. Tá? Então, ajude-nos ali comprando o seu lanchinho nesta noite. Amém? Obrigada pela atenção. Bom, acabou o seminário, agora vai começar a vigília. Amém? Bom, queridos, quero só deixar um aviso para vocês que já estão abertas a renovação de matrícula para 2016, tá? E já estamos fazendo também a matrícula para progressão continuada de créditos e para a pós-graduação, de especialização em teologia sistemática. Pode nos procurar na secretaria para estar fazendo a sua matrícula, tá bom? E vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor. Quem não assinou a lista de chamada antes de sair, faz a gentileza de assinar lá, tá? Para contar a presença. E depois nós vamos ver aí esses relatórios aí que estão sendo feitos, hein? Vamos ver se vocês estão aprendendo a se identificar. Né? Vamos ver. Eu tô com uma certa dificuldade em saber qual parte que eu estou. Perguntei ao professor Rafael se pode ser 5. Ele falou que pode ser 2. Estou meio na dúvida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos dado o privilégio, de conhecer mais de nós mesmos e mais dEle. E isso é para acrescentar no nosso ministério, para acrescentar na nossa vida enquanto servos, enquanto obreiros do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse seminário. Senhor, nós te louvamos pela vida do professor Rafael, que se dedicou, ó Deus, em preparar esse tema para nós, que vai nos auxiliar, ó Deus, acrescentando no nosso conhecimento. Senhor, obrigado pelos nossos líderes, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de abrir o nosso entendimento para alcançarmos mais e mais aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, muito obrigado por esse projeto. Obrigado, ó Deus, pelas estratégias que o Senhor tem dado. E nos orienta, Espírito Santo de Deus. Trabalha em nós com liberdade, para sermos exatamente aquilo que o Senhor deseja.
nós te louvamos e bendizemos no nome de Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? Amanhã estaremos aqui novamente para aprender mais. Vamos com Jesus.